Salve, confrades e consoror, amantes dos vinhos e principalmente amantes dos vinhos argentinos. Eu hoje vou fazer uma espécie de um guia para mostrar para vocês sobre as características das regiões, os tipos de uvas assim mais importantes e algumas sugestões de vinhos do país dos hermanos, os campeões do mundo do futebol. Messi, vinho, aguenta mais essa, Brasil. E eles são o top 6 do mundo dos vinhos e o top 1 dos vinhos da América Latina. Assiste aí mais esse capítulo onde eu falo dos vinhos produzidos pelos nossos vizinhos argentinos. Assiste aí, pessoal, que um dos nossos países vizinhos, a Argentina, é um dos grandes produtores mundiais de vinho. Você, claro, provavelmente já sabe, a gente compra vinhos aqui próximo de Dionísio Cerqueira Barracão em Bernardo de Irigoyen. Inclusive já deve ter degustado alguns rótulos originários de lá, originários aqui da nossa região. Nesse caso também é provável que seja um apreciador destes vinhos argentinos. Ainda assim, há uma série de coisas que você precisa saber sobre estes vinhos, sobre esta produção destes vinhos, que eu acho que são maravilhosos. Então, a Argentina é hoje o 6º maior produtor de vinhos do mundo. Isso é uma controvérsia, porque a gente sabe que cada ano os países produzem mais ou produzem menos, mas eles perdem apenas para a Itália, para a França, para a Espanha, para Portugal e para os Estados Unidos, mas ganha do Chile, que o pessoal aqui no Brasil acha que o Chile faz vinhos melhores do que a Argentina. Eu já estou discordando disso. Na América Latina, a Argentina é o país que se destaca como principal produtor, inclusive aí, ó, na frente do Chile, até porque o Chile é um país menor, assim, mais estreito, então eles não têm muito como estender essa produção. E a Argentina é conhecida por suas vinícolas e rótulos assim de grande qualidade. A gente já tem aí 2 vinhos argentinos com avaliação de 100 pontos na avaliação Parker. E por tudo isso, eu preparei este vídeo recheado assim de informações sobre esses vinhos argentinos, sobre as vinícolas, as fincas argentinas. Vou falar sobre as principais regiões vinícolas do país, as variedades e tipos de uvas produzidos por lá e, claro, vou mencionar quais são os rótulos mais premiados e com melhor custo-benefício. Custo-benefício a gente sabe que é uma coisa assim muito subjetiva e às vezes depende de pessoa para pessoa para avaliar o que é custo-benefício, melhor custo-benefício. Então, pessoal, este vídeo é praticamente um guia com tudo que você precisa saber sobre os vinhos produzidos pelo país de los hermanos. Se você quer saber mais sobre a produção de uvas do país vizinho, de vinhos do país vizinho, assiste aí esta postagem do meu canal do YouTube Mauro Vendrúsculo Alpes. Vamos lá! A gente sabe que as principais regiões vinícolas da Argentina são importantes atrativos turísticos do país e fazem parte assim da rota mundial dos vinhos. A gente tem assim destinos imperdíveis para enófilos, enólogos, apreciadores de vinhos. As regiões vinícolas do país são um excelente local para quem quer conhecer o processo de elaboração desta bebida, que em muitos países é considerado alimento, a sua história e também para degustar excelentes vinhos diretamente da fonte. Muitas vezes a gente precisa da história e estar lá vendo a história, vendo a realidade das vinícolas para entender qual é o objetivo e qual é o princípio, qual é a finalidade da elaboração destes vinhos que eles estão vendendo. Então eu vou falar um pouco sobre as principais regiões vinícolas do país, começando pela mundialmente famosa Mendoza. Tem gente que fala Mendonça. É Mendoza, meu povo, é Mendoza. Z para os argentinos tem som de S. Acompanhe para saber mais e planejar a sua visita a vinícolas lá de Mendoza. Então, Mendoza ela fica localizada aos pés da Cordilheira dos Andes. A cidade de Mendoza tem sua história profundamente ligada ao cultivo de uvas e à produção de vinhos, é óbvio. Ela foi fundada em 1561, ela é considerada a capital dos vinhos lá da Argentina, dos hermanos, e ela representa mais de 70% da produção nacional dos vinhos daquele país. As primeiras mudas de videiras plantadas na cidade, elas vieram do Chile, mas foi somente com a chegada de imigrantes
imigrantes alemães, espanhóis, italianos, que o cultivo assim da uva cresceu e se desenvolveu de maneira incrível. Algumas características da cidade de Mendoza fazem com que ela tenha o que pode ser considerado o terroir perfeito para a produção de uvas e de vinhos. Dentre elas destacam-se a altitude, entre 900, 1.200 até 1.700 metros de altitude, pouca chuva, vento seco e baixa umidade do ar e um solo desértico. Tem ali a Cordilheira dos Andes, que evita com que venha aquele vapor de água do Oceano Pacífico, e ela localiza-se muito longe do Oceano Atlântico. Assim, o clima é perfeito para aumentar a concentração do açúcar nas uvas e diminuir a incidência de fungos. Já a queda da temperatura durante a noite aumenta a qualidade desses taninos, deixando os vinhos assim menos adstringentes e mais redondos. Existe uma infinidade de uvas produzidas na cidade de Mendoza, mas as que se adaptam melhor são as clássicas, o Malbec, o Cabernet Sauvignon e a branca Chardonnay. Com esse clima perfeito para a produção de uvas, Mendoza só podia mesmo ser uma grande produtora de vinhos. Portanto, se você pretende visitar as regiões vinícolas da Argentina, comece por Mendoza. A segunda região que eu vou falar para vocês é San Juan. Lá, cerca de 21% do vinho argentino é produzido. Então, nessa região de San Juan, que é a segunda maior produtor de vinhos do país, perdendo apenas para Mendoza. Juntas, as duas regiões concentram assim 85% da produção de vinhos locais do país dos hermanos. A província tem cerca de 47 mil hectares de vinhedos localizados na capital San Juan e em cidades ali dos arredores como Hachal, Ulum, Zonda, Tulum e o Vale Fértil. A região é bastante quente, seca e a altitude ainda é maior do que Mendoza, ficando assim entre 650, 1.800, 1.900 metros de altitude. Uma das uvas que mais tem sido cultivada em San Juan é a Syrah, que se adapta muito bem ao clima local, juntamente com a Bonarda. A outra região, a terceira região que eu vou falar para vocês, é lá no norte da Argentina. Eu já estive lá em Salta, lá em Cafajate. Ela fica localizada, então, como eu disse, no norte. Salta é quase uma província boliviana, muito próximo ali, Humahuaca, Tilcara, tudo próximo da Bolívia, com uma capacidade produtiva bem menor em relação às duas regiões que eu falei, Mendoza e San Juan. Salta, ela destaca-se pelas belas paisagens. É lá que fica o desfiladeiro de Cafajate, onde corre o Rio de las Conchas. Nessa região vale a visita à vinícola Bodega El Esteco, na Bodega Vasilha Secreta, e provar o vinho Agata Flora. Tem ali na Vinoteca Imperial de Bernardo de Irigoyen, Gata Flora. Essa linda bodega El Esteco, uma das mais tradicionais do país, e tem uma vista assim magnífica, a mais de 1.700 metros de altitude. Lá chove em torno de 200 milímetros de precipitação por ano. Então, a produção do vinho na região ocorre nas localidades de Molinos, San Carlos, Cati e La Poma, totalizando mais de 4.100 hectares de parreiras. E sem dúvida, pessoal, eu já estive lá 3 vezes, vale muito a pena visitar. A quarta região que eu vou falar para vocês, e é a última região, mas tem outras pequenas regiões também que produzem uvas e produzem vinhos, é a situada no sul do país, mais ao sul do país e mais ao sul do mundo. Inclusive é aqui que se localizam os vinhedos que são mais austrais do mundo. A Patagônia, ao contrário das outras regiões citadas aí, Mendoza, San Juan, Salta, o clima não é quente, mas fica assim frio e seco, quase desértico. Na região venta bastante, o que favorece a produção das vinhas, que dificilmente são atacadas pelos fungos. Além disso, assim como em Mendoza, as plantações de uvas são regadas pela água pura que desce da Cordilheira dos Andes. Nos períodos de degelo dos picos montanhosos, a água vai descendo por aqueles canais que existem, que eles foram construídos há séculos. Todas essas características, somadas a um solo de excelente qualidade, resultam assim numa uva de alto padrão, de alta gama,
ótima para a produção de vinhos potentes. A Patagônia tem mais de 3.700 hectares de parreiras, localizados principalmente nas províncias de Rio Negro, de Neuquén, entre 300 a 500 metros de altitude, é o mais baixo. Os vinhos argentinos produzidos por lá são intensos, são potentes, com grande personalidade devido às temperaturas mais baixas e a maturação mais prolongada, ela demora mais para maturar. Claro que eles plantam as uvas assim que teoricamente amadureceriam mais rápido, mas lá demora mais por causa dessa questão da temperatura. E uma das uvas mais adaptadas a esta região é a emblemática Pinot Noir, que é uma uva com menos potência. Olha só, uma uva com menos potência, mas dá vinhos com potência assim mais elevada. Além dessas 4 regiões, também vale citar as vinícolas de La Rioja, Catamarca, locais onde a produção de vinhos também é intensa. Se você é um enófilo, com certeza vale muito a pena visitar o país vizinho e passar alguns dias conhecendo esses lugares que fazem parte da rota mundial do vinho. Algumas variedades assim dos vinhos argentinos, eles têm uma grande produção de vinhos. A Argentina tem inúmeras castas de uvas que são cultivadas no país. Praticamente todos os estilos de vinhos são encontrados com facilidade no país. Tintos, brancos, rosés. Para auxiliar a conhecer um pouco melhor quais são essas variedades que o país vizinho oferece, vamos falar um pouco sobre algumas das principais. Continua aí me acompanhando, pessoal. Olha, tem pessoas que só tomam um tipo de vinho com um tipo de uva. Tem que experimentar outros tipos. Olha só, o Malbec, que é uma uva originária do sudoeste da França. A uva Malbec foi trazida para a Argentina em 1853 pelo engenheiro agrônomo Michel Pouget, a pedido do presidente do país na época, o Domingo Sarmiento. Em seu país de origem, a Malbec não era muito cultivada, sendo preterida por outras castas. Ela dava cor a alguns vinhos, algumas uvas que não eram tão coloridas, mas era uma uva de segunda qualidade. Malbec é mal hecho, mal feito. Entretanto, a uva se adaptou tão bem, mas tão bem na Argentina, que em pouco tempo o país já era considerado um dos principais produtores da Malbec no mundo, da mal hecho, gerando rótulos muito melhores que os produzidos aonde? Lá no país de origem, lá na França. A Argentina produz vinhos como Malbec melhor do que a França. Os vinhos Malbec geralmente possuem boa estrutura, boa acidez, assim, uma acidez moderada, apresentando notas de frutas bastante maduras no olfato, na olfação, produzido principalmente na região de Mendoza, na qual existem muitos hectares de vinhos desta variedade de uva. Malbec se tornou o ícone, é o ícone dos vinhos argentinos, exportado para o mundo inteiro e considerado um sinônimo de qualidade, sinônimo de elegância, que não era na França. A outra uva que muitos brasileiros gostam e só tomam é a Cabernet Sauvignon. Não fique só num tipo de uva, pessoal. Varie. Tem mais de 1.500 tipos de uva. Você vai ficar só tomando um tipo, vinho com um somente tipo de uva. Ah, para! Então o Cabernet Sauvignon, ele tem aproximadamente 15% das uvas cultivadas na Argentina e são dessa casta, dessa Cabernet Sauvignon. Elas ficam atrás apenas do Malbec, que domina o mercado com mais de 30%. Ah, e da Bonarda também. Assim como o Malbec, a Cabernet Sauvignon também chegou ao país em 1853 a pedido do então presidente da Argentina, já falei, né? Conhecido como a rainha das uvas tintas, a casta é originária da região de Bordeaux, sudoeste da França. Também se estabeleceu bem no país, gerando excelentes vinhos do seu tipo. Aqui no Brasil também tem excelentes vinhos com a uva Cabernet Sauvignon. Então, é uma das variedades de uvas mais versáteis, porém elaborado de forma clássica, revela aromas marcantes de frutas negras, notas vegetais com bom corpo e riqueza assim de taninos. Esse tanino aí do pimentão verde, ele tem, quando ele é muito tânico, ele tem esse tanino com aroma de pimentão verde. Nas regiões mais quentes ela amadurece muito mais, como é na Argentina. Então esse amadurecimento é muito bom. E daí esse tanino de pimentão verde ele fica amenizado. Também é possível sentir notas de azeitona, de tabaco, aumentando assim a complexidade desse vinho Cabernet Sauvignon produzido na Argentina. Eles costumam ser uma boa opção se você quiser harmonizar vinhos e pratos mais untuosos, especialmente carnes vermelhas. Olha lá na Argentina, eu tenho cordeiro patagônico, tenho bife de chouriço. Então
Essa tentativa aí é muito legal de harmonização e você não vai se arrepender. A outra uva lá da Argentina é a Syrah. De novo, ela é originária da França. A casta Syrah origina vinhos de alta concentração e de cor. Ele tornou-se assim responsável por cerca de 12% do cultivo das uvas tintas da Argentina. Ela é uma variedade bastante encontrada também nas vinícolas da Austrália e do seu país de origem, claro, na França. Uma das mais célebres uvas do mundo, a sua verdadeira origem é cercada assim de mitos. O que se sabe por meio de pesquisas e análise de DNA da uva é que a Syrah é um cruzamento natural entre castas de Mondeuse, meu Deus, né, Mondeuse branca, que é uma uva branca, e da dureza tinta que ocorreu no rio Rhône, na França. Como a casta se espalhou pelo mundo, talvez você já tenha ouvido alguém se referir a ela por outro nome, Shiraz, Syrah e até mesmo Syrah. As suas uvas da Syrah, da Shiraz, são uvas que produzem um vinho encorpado, profundo e com notas de especiarias e frutas negras maduras, como a ameixa. Na Argentina, como são cultivados em regiões de clima quente e podem apresentar notas aromáticas que lembram o chocolate, bem madura. Um bom rótulo de Syrah é uma ótima opção para acompanhar carne de caça, queijos mais intensos, porque ela é potente, além de ser um excelente acompanhamento para os fondue. Tem a uva Tempranillo também, cerca de 6% das uvas tintas cultivadas na Argentina são da casta Tempranillo. Embora não sejam tão famosas, as uvas da Tempranillo são uvas que produzem excelentes vinhos. Sua origem é a Península Ibérica, mais especificamente na Espanha. Entretanto, também é muito cultivada em Portugal, e talvez você já tenha ouvido alguém se referir a ela como aragonês, que é em Portugal, ou que é na Espanha, e tinta roriz em Portugal. A Tempranillo é uma casta que se adapta muito bem a variados climas, desde os mais frios, como o da Patagônia, até os mais quentes e secos, exatamente como da região das vinícolas de Mendoza, o que faz com que a casta se adapte muito, mas muito bem à Argentina. Os vinhos elaborados com esta uva costumam apresentar boa estrutura, taninos redondos. Em relação aos aromas, as principais aromas lembram frutas vermelhas, com delicadas notas terrosas de couro. A penúltima uva é uma uva maravilhosa, a Bonarda. Ela é a segunda casta mais produzida na Argentina, com cerca de 17% da produção entre as tintas, disparando na frente de uvas mais famosas como Cabernet Sauvignon, como Merlot. Ela foi levada para o país por imigrantes italianos no fim do século XIX. Aos poucos a uva se adaptou às condições climáticas e ao terroir do país andino, que é um terroir perfeito, produzida especialmente na região de Mendoza. Eu estou repetindo porque eu vejo o pessoal até da universidade, professores, com cultura fala Mendoza, já que necessita de bastante calor para amadurecer esta uva Bonarda, conhecida pelo bom rendimento no campo. Por muito tempo foi definida como de baixa qualidade, porém nos últimos anos, assim, diversas vinícolas estão resgatando a alma da verdadeira Bonarda, apresentando crescimento significativo em solos da Argentina. Em comparação com outras castas de tintas produzidas na Argentina, o destaque da Bonarda está atrelado ao seu corpo moderado e taninos delicados. Em relação aos aromas, as notas mais nítidas lembram frutas vermelhas, ervas e uma atrativa picância. Sabendo escolher, você pode encontrar belas surpresas em vinhos Bonarda. Vale arriscar e encontrar um rótulo do bom custo-benefício. Isto é uma coisa muito subjetiva, como eu já falei. A última uva que eu estou falando para vocês, então, das uvas produzidas lá na Argentina, de toda a variedade que eu citei, então a Torrontés é a única casta branca. Mesmo não sendo a mais produzida no país, perdendo para Pedro Ximénez, é considerada a mais famosa pelos vinhos de excelente qualidade que resultam da sua produção. Não se sabe assim exatamente qual a origem dessa casta, mas acredita-se que ela é resultado do cruzamento do Moscatel da Alexandria e da Criolla Chica da Argentina. As principais regiões produtoras dessa uva na Argentina são Salta e La Rioja. Inicialmente, os vinhos argentinos produzidos com Torrontés tinham baixa acidez, texturas densas e uma tendência ao amargor. Essas características mudaram ao longo dos anos e hoje esses vinhos Torrontés são reconhecidos por seus aromas florais frutados e um corpo médio e uma acidez moderada, bastante aromático. Essa casta lembra um pouco o Moscato. Então, pessoal, com esse vídeo no meu canal do YouTube Mauro Vendusco Lopes, deixa aí o seu joinha, se inscreva se você não é inscrito. Você teve acesso a uma espécie de guia sobre
os vinhos argentinos, em que expliquei quais são as principais regiões vinícolas, as castas de uvas mais cultivadas no país dos hermanos e alguns rótulos, ali eu falei da Gata Flora, para você degustar. Se você ainda não sabia que nossos irmãos argentinos sabem muito bem como produzir um vinho, ou ainda que o país era o maior produtor da América Latina, agora você já sabe. E se já sabia, agora conhece melhor toda essa história. Deixe qualquer preconceito ou insegurança de lado e se permita conhecer os vinhos argentinos, os vinhos dos hermanos. Você não vai se arrepender. Continue assistindo os meus vídeos no meu canal, que eu estou mostrando a região, que eu estou mostrando os vinhos vendidos ali em Bernardo de Rioche, na província de Misiones. Deixa aí o seu joinha, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.